Olá, alunos, como estão vocês? Tudo jóia? Espero que bem. Então, na aula passada eu pedi para vocês fazerem nesse livro, que é aquele que eu passei em PDF, da questão 1 até a questão 7. Vamos corrigir aqui a questão de número 1. Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pôde ser considerado como a descoberta do elétron. É reconhecida como contribuição de Thomson o modelo atômico, aí eu coloquei aqui no nosso quadro, a existência, que é a letra B, a resposta, a existência de partículas subatômicas. Quando eu falo partículas subatômicas, o prefixo sub quer dizer menor. Então, partículas subatômicas são aquelas partículas menores do que o átomo. Então, vamos agora para a questão de número 2. Na questão de número 2 aí, da Universidade Católica de Brasília, Rutherford, ao fazer incidir partículas radioativas em lâmina metálica de ouro, observou que a maioria das partículas atravessa a lâmina. Algumas desviavam e poucas refletiam. Indique dentre as afirmações a seguir aquela que não reflete as conclusões de Rutherford sobre o átomo. Então, na questão de número 2, a resposta correta é a letra A. Os átomos são esferas maciças e indestrutíveis. Essa ideia era de Dalton. Depois que Rutherford fez a experiência utilizando partículas alfa bombardeando a lâmina de ouro, que é o que a gente encontra naquele esquema também do livro, esse esquema aqui, ó, tá? Esse esquema aqui, ó, que mostra o experimento dele na página 78, onde ele bombardeou a lâmina de ouro com partículas alfa, partículas positivas, Aí ele observou que a grande parte das partículas passavam através da lâmina de ouro, provando que o átomo não era maciço, e sim formado por um grande espaço vazio. Na questão de número 3, nós temos, vamos lá na página 81, Antes da resposta, página 81, enunciado. Questão de número 3. Eletrosfera é a região do átomo que, letra E, tem volume praticamente igual ao volume do átomo. Essa aqui é a resposta. Na questão de número 4, vamos supor que um nêutron pesasse 1 quilo. Quanto pesaria aproximadamente o átomo com 11 prótons, 12 nêutrons e 11 elétrons? Qual seria a carga desse átomo? Olha só. Então, vamos aqui no caderno, que eu coloquei as informações para a gente resolver a questão 4. A massa do átomo está toda concentrada no núcleo. O que eu tenho no núcleo? Eu tenho prótons e eu tenho os nêutrons, certo? Então, ela colocou assim, ó, que nós temos 11 prótons nesse núcleo e 12 nêutrons. Cada próton e cada nêutron vale 1 quilo, então eu tenho 11 quilos de próton e 12 quilos de nêutrons. Lógico que isso é uma suposição, não é a realidade. Então, para que eu calcule a massa, é só eu somar tudo que tem no núcleo. Tem 11 prótons com 12 nêutrons, tem 23 quilos. Esse átomo tem a massa de 23 quilos, certo? Foi perguntado também qual seria a carga desse átomo. Esse átomo que foi falado no enunciado tem 11 cargas positivas, 11 prótons, e tem 11 cargas negativas, 11 elétrons, Mais 11 com menos 11 é 0, então a carga desse átomo é neutra. A questão de número 5 diz o seguinte: há 100 anos, a ciência dividiu o que era então considerado indivisível. Ao anunciar em 1897 a descoberta de uma nova partícula que habita no interior do átomo, o elétron, o físico Joseph John Thomson mudou 2000 anos da história, que começou quando filósofos gregos propuseram que a matéria seria formada por diminutas porções indivisíveis, uniformes, duras, sólidas e eternas. Cada um desses corpúsculos foi denominado átomo, o que em grego quer dizer não divisível. A descoberta do elétron inaugurou a era das partículas elementares e foi o primeiro passo do que seria, no século seguinte, uma viagem fantástica ao micro-universo da matéria.
A respeito das ideias contidas no texto, está correta a afirmativa? A letra B, que diz que faz 100 anos que se descobriu que os átomos não são os menores constituintes da matéria. Porém, atualizando, né? A matéria ali está em 1997, na verdade, hoje, em 2021, faz 124 anos da descoberta do elétron. 124 anos da descoberta do elétron. Bom, voltando ali no enunciado do nosso livro, 6, é a Universidade Federal de Minas Gerais, questão de número 6. Na experiência de espalhamento de partículas alfa, conhecida como experiência de Rutherford, um feixe de partícula alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores Geiger e Marsden observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou a Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Qual é a alternativa que apresenta o resultado que era prevista para o experimento de acordo com o modelo de Thomson? Então, se o átomo fosse maciço, como Thomson e Dalton acreditavam que era, o resultado seria a letra D, onde está dizendo que a totalidade das partículas alfa ricocheteariam, significa que bate e volta, ao se chocar contra a lâmina de ouro, sem conseguir atravessá-la, pois Thomson acreditava que o átomo era maciço, ou seja, todo preenchido sem espaços vazios, né? Bom, a questão número 7 é escrita. Ele está propondo assim, faz de conta que o próton, se o próton pesasse 1 tonelada, o nêutron também pesaria 1 tonelada. E quanto pesaria um elétron desse átomo, né? Quanto que pesaria? Lembrando que o elétron tem massa 1.836 vezes menor do que a massa do próton e do nêutron. Então, eu faria assim, ó, 1 dividido por 1.836, que dá esse número aqui, né? 0,000544 toneladas, vezes 1.000, porque eu quero transformar essa tonelada em quilograma, que vai dar 0,544 quilogramas. E para a gente tirar essa vírgula aqui, eu transformo esse quilograma em grama. Então, eu multiplico ainda por 1.000, né? Porque 1 quilograma tem 1.000 gramas, né? Por isso que eu multiplico esse número aqui por 1.000, dando 544 gramas. Então, aí, a nossa atividade está corrigida.